4 coisas que você precisa saber. Terceira, o Senhor Jesus já providenciou a tua salvação. Nas 2 semanas anteriores, nós aprendemos que todos somos pecadores e que ninguém pode salvar-se a si mesmo. Hoje iremos ver que o Senhor Jesus já providenciou a nossa salvação. Paulo, falando a Timóteo, ele diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Palavras do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1,15. Jesus também disse, lá em Lucas 19,10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A morte e a ressurreição de Jesus abriram as portas para a salvação, para a eternidade. Encontramos nele a verdadeira alegria e a promessa da eternidade. Ao seu lado, ele é a luz que nos afasta da sombra, a esperança que vence o desespero e o caminho que nos leva a uma vida abundante. Jesus é a salvação. Ele nos ama, nos perdoa todos os pecados e nos guia para a vida eterna. Ao confiar nele, nós encontramos a paz e a salvação. Paulo também escrevendo aos Romanos, ele diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como já vimos anteriormente, não há como nos salvar. Podemos fazer muitas coisas boas neste mundo, e devemos fazer, mas essas coisas jamais apagam nossos pecados. Ninguém consegue merecer a salvação por méritos, por obras. Somente Jesus nos pode salvar, porque foi Ele quem morreu em nosso lugar e ressuscitou para dar a salvação de graça. Pela graça sois salvos, assim diz a palavra do Senhor. Tudo o que nós podemos e devemos fazer é crer nele, verdadeiramente entregando a nossa vida a Ele, deixando que Ele seja o nosso Salvador, o nosso Senhor. E assim nós viveremos ainda neste mundo, direcionados pela Tua Palavra, mas rumo a Canaã celestial, rumo às mansões celestiais. O próprio Senhor Jesus, Ele nos revela que Ele é o único caminho que nos leva de volta a Deus. Ele é o único caminho que nos leva à salvação. E essa afirmação nos convida a reconhecermos que, para alcançarmos a paz, a comunhão com Deus, precisamos aceitá-lo, como eu disse, como nosso Salvador pessoal. Ele é a verdade que ilumina o nosso caminho e a vida que preenche nosso coração. Ele mesmo diz lá em João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e sem mim ninguém vai a Deus. Ou seja, nós precisamos de Jesus, e Ele já providenciou isso para nós. Ele já pagou um alto preço para nos dar a salvação. Quando Jesus também disse lá na cruz, um pouco antes dele entregar o teu Espírito, ele disse: tetelestai, que significa está consumado, ou seja, está pago. Eu paguei pelo pecado dos homens. Portanto, Jesus já providenciou a nossa salvação. Quando um pouquinho antes dele entregar o seu Espírito, ele fala para o Pai: tetelestai, ou seja, está consumado, está pago. Paguei este alto preço pelo pecado da humanidade. Então, meus irmãos e meus amigos, colocar a fé em Jesus é o passo mais significativo que você pode dar em direção à salvação eterna.
Repito, colocar a fé em Jesus, única e exclusivamente em Jesus, é o passo mais importante, mais significativo que você pode dar neste mundo. Todas as decisões que você vai tomar neste mundo, seja ela qual for, seja em que aspecto da sua vida for, financeiro, emocional, físico, familiar, seja o que for, nada vai comparar a decisão mais importante que você pode tomar neste mundo, que é você ter Jesus como seu Salvador pessoal, entregar a Ele os seus pecados e viver segundo a sua vontade, segundo a palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. Você já tem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Deixo essa pergunta para você. Diante de tudo isso que nós falamos, que você é um pecador, que você não pode salvar-se a si mesmo e que Jesus já providenciou a sua salvação, o que lhe resta é tomar essa decisão, se você ainda não tomou, tê-lo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E você que já tomou essa decisão, continue firme no caminho do Senhor. Não desvie do caminho jamais, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que Deus assim os abençoe, abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.